Olá, alunos! Vamos ao nosso segundo momento de estudos não presenciais de ciências. Nesta aula, vamos discutir e relembrar sobre o tema água e sua importância para os seres vivos. Em seguida, você irá exercitar. Lembrando que nossa primeira avaliação será dividida em 2 atividades, na qual cada uma valerá 5 pontos. Portanto, é fundamental que você entregue as atividades resolvidas na escola. Bons estudos! Vamos agora iniciar nossa aula sobre a água e suas utilidades. Então, a água, ela é um recurso natural abundante e essencial para a existência de vida na Terra, tá? A maior parte da superfície da Terra é coberta por água, né? Porém, apenas 3% dessa água, que é a água doce, ela pode ser consumida. E 97% da água existente no planeta é salgada, portanto, ela é imprópria para o consumo. As utilidades da água, né? Aqui nesse gráfico nós iremos observar as principais atividades humanas que utilizam a água. Por exemplo, 70% das utilidades da água estão relacionadas às atividades de agricultura. 22% utilizam a água em atividades industriais e 8% dessa água é utilizada pelo uso doméstico, né? Aqui nessas imagens a gente observa as atividades, por exemplo, de agricultura, industrial e aqui o uso doméstico em casa, né? Para que a gente utiliza a água em casa? Para tomar banho, lavar roupa, fazer comida. Então, todas essas utilidades aqui estão compostas nas utilidades da água. Então, além da gente utilizar a água nessas atividades, o nosso corpo ele também necessita de água para ter um bom funcionamento. Então, o Ministério da Saúde ele recomenda que a gente beba pelo menos 2 litros de água por dia, tá certo? A água ela é encontrada no planeta em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado líquido, a água está presente nos oceanos, nos mares, rios, no subsolo e nos seres vivos. Aqui nós temos essas 3 imagens representando a água no estado líquido. E no estado gasoso? Ela é encontrada em forma de vapor d'água. Então, aí nessa sala que você está agora, no ambiente que você está agora, nós temos a água no estado de vapor. A água no estado sólido, ela é encontrada em forma de granizo, de neve, de icebergs, geleiras e geadas. E aqui nós temos 3 imagens representando essa água no estado sólido. Agora nós iremos ver alguns tipos de água. O primeiro deles é a água salgada. Essa água, ela contém uma grande quantidade de sais, como é o caso das águas dos mares e oceanos. O seu consumo ele é prejudicial à saúde, tá certo? Temos a água doce. Lembram lá do início da aula que apenas 3% do planeta é constituído por água doce? Pois então, essa água ela apresenta uma pequena quantidade de sais. E onde a gente encontra água doce? Nos rios, lagos e lagoas. Essa água ela pode ser consumida, porém ela precisa passar por um tratamento específico antes, tá certo? Temos a água salobra, que nós encontramos em regiões em que há uma mistura entre a água doce, vinda dos rios, e a água salgada, vinda dos mares e oceanos. Essa água ela não deve ser consumida. Ela é muito encontrada em regiões de mangues, tá? Então, aqui na nossa região do Marajó, né, a água das praias é uma água salobra. Por quê? Porque ela é uma mistura da água que vem do oceano com a água dos rios aqui próximos da nossa região, tá? Então, Praia do Pesqueiro, Barra Velha, são constituídas de água salobra.
Temos a água potável, que é aquela que é destinada ao consumo humano, por apresentar condições ideais para a saúde. Ela pode ser tratada ou retirada de fontes naturais, desde que seja pura. Então, quais são as características, as condições necessárias para que essa água seja potável? Ela deve ser incolor, ou seja, não apresenta cor. Ela deve ser inodora, não apresentar cheiro. E ela deve ser insípida, não apresentar sabor ou gosto. Também deve ser livre de micróbios e ter um pH neutro. Então, todas essas características são fundamentais para que a água seja consumida, seja uma água própria para o nosso consumo. Temos a água contaminada. Ela ocorre quando existem substâncias patogênicas nos rios, nos lagos. Tá? Essa água contaminada, ela não deve ser consumida, porque ela apresenta micro-organismos que podem causar doenças ou produtos químicos que podem prejudicar a saúde humana, tá certo? E a água poluída é aquela que apresenta alterações nas suas propriedades físicas e químicas, ou seja, vai apresentar uma mudança na cor, no cheiro e no gosto. Essas modificações elas acontecem devido ao derramamento de petróleo ou o lançamento de esgoto nos rios, os lixos, os agrotóxicos, os fertilizantes, são alguns exemplos que podem poluir a água. E aqui nós temos uma imagem da atividade impressa que vocês irão receber agora nesse segundo momento, tá? Então, a nossa primeira avaliação, ela será composta de 2 atividades. A primeira atividade que vocês já devolveram para nós e essa segunda que vocês estarão recebendo agora. Cada atividade dessa valerá 5 pontos e a soma das 2 atividades vai gerar a nota da primeira avaliação de vocês, tá certo? Então, aqui nós começamos a atividade com um texto relacionado ao Dia Mundial da Água. Vocês vão ler o texto e responder a questão 1 e 2. As outras questões estão relacionadas ao conteúdo desta aula que vocês estão recebendo também aí no material, tá certo? Então, que vocês possam entregar essas atividades dentro do prazo que vocês terão, tá certo? E fiquem em casa, se cuidem, tá ok? E bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelos grupos virtuais